Olá, turma! O nosso vídeo de hoje é para resolver equações do segundo grau na forma incompleta. Fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jó Farauli. Conforme te disse, hoje vamos aprender a resolver equações do segundo grau na sua forma incompleta. Então, vamos lá para a primeira. Só para você relembrar aí, ó. Primeira coisa, o que é uma equação do segundo grau, Fábio Lima? Relembrando aí a equação do segundo grau, é qualquer equação que quando a gente simplifica, reduz ela, arruma todinha, ela tem essa cara aqui, ó. ax² mais bx mais c igual a zero. O a é o coeficiente do termo x², do termo que tem o x². O b é o coeficiente do termo que tem o x e o c é o termo independente. Lembra que o a nunca pode ser zero e que a, b e c são números reais. Quando o b ou o c dessa equação, ou ambos, são iguais a zero, a gente tem aí uma equação incompleta. Então, por exemplo, ó, nesse exemplo A aqui, ó, eu tenho que o A é 1, beleza. O B é menos 3 e o C, não aparece o termo independente, ó, o C é 0. No meu exemplo B, o A, olha o que acontece com aqui, ó, o A é 1 também. Aqui já não aparece o termo que tem o X. Se não aparece o termo que tem o x, quanto que vale o b, Fábio Lima? O b vale 0. E o c é o menos 1, é o termo independente. E o último exemplo aqui que eu tenho, ó, o a é igual a 12, que é o coeficiente do x². O b não aparece o termo x, então o b é 0. E também não tem o termo independente, aqui o c é 0. Observa que nos três exemplos aqui eu tenho equações do segundo grau na sua forma incompleta. E Fábio Lima, e como é que a gente resolve, como é que a gente acha as raízes, as soluções dessas equações? Então vamos para a primeira aqui, ó. Olha só, a primeira eu vou pegar aquelas que têm o b igual a 0. Toda vez que você tiver uma equação do segundo grau que o b é 0, melhor caminho, ou um dos melhores caminhos que você tem para resolver, ó, observa que aqui o a é 1, o b é 0 e o c é igual a menos 64. É você mandar esse valor do b aqui, do c aqui para o segundo membro e olha o que acontece. Aqui na minha direita, ó, x² é igual, se eu passo esse mais 64 para o segundo membro, operação inversa, mais 64, não, Fábio Lima, menos 64, operação inversa, mais 64. Aí eu perguntaria para você assim, ó, que número que é elevado ao quadrado dá 64? Claro que aqui nós estamos falando de números reais, tá? Número real que é elevado ao quadrado dá 64, e me ajuda aí. Claro, isso tem duas possibilidades de solução. Mais 8 ou menos 8. Então, a gente pode simplificar esse tipo de solução assim, ó, x, isso aqui seria uma técnica, uma regra prática aqui para a gente conseguir fazer, ó. Já que eu sei que sempre tem um valor positivo e um valor negativo, faz assim, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 64. Mais ou menos a raiz quadrada de 64, x é igual a mais ou menos 8. Fábio Lima, mais ou menos 8 quer dizer que é mais ou menos aproximadamente 8? Claro que não. Mais ou menos 8 lembra que é uma solução mais 8, a outra solução menos 8. Então aqui a gente tem duas soluções possíveis para esta equação aqui, ó. E a maioria das equações, ou praticamente todas, que o b é igual a 0, um caminho bem razoável, bem tranquilo para a gente tomar, é exatamente esse que a gente fez aí na letra A. Vamos para o exemplo B. Exemplo B, mesma ideia, ó. Aqui na minha direita também, ó. 9x² é igual a 100. Observa que eu peguei o mais 100 que estava no... Não, o menos 100 que estava no primeiro membro
e mandei ele para o segundo com a operação inversa. Não ficou o x ao quadrado sozinho aqui no primeiro membro, ó. Ficou um coeficiente aqui 9. Então, a gente vai mandar esse 9 também para o segundo membro. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, fica 100 dividido por 9. Eu vou continuar cá embaixo, ó. 100 dividido por 9 não dá para fazer direto, mas a gente pode fazer assim, ó. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100 sobre 9, ou 100 nonos. Fábio Lima, e como é que eu calculo a raiz quadrada de 100 nonos, professor? Não dá para calcular. Dá para calcular. Eu vou até fazer bem bonitinho, passo a passo, para você não ter dúvida. Ó. Isso é a mesma coisa que a raiz de 100 sobre a raiz de 9. Aí fica lindo, fica facinho, facinho, né? Mais ou menos, raiz quadrada de 100 é 10, raiz quadrada de 9 é 3. 10 terços, mais ou menos 10 terços, é a solução da nossa letra B. Um pedido para você, pera ainda, corta para a tela inteira. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, deixa aquele joinha nesse vídeo, clica aí na nossa logomarca, se inscreve, compartilha ele com os seus amigos que também estão precisando aí desse tipo de conteúdo e vamos que vamos para os próximos exemplos. Deixa eu voltar para o próximo aqui, olha só. Próximo exemplo é o seguinte. As equações não estão, observa que o exemplo A e o exemplo B, as equações estão na forma bonitinhas, arrumadinhas. Já no exemplo C e D, a gente vai precisar dar uma arrumada nelas primeiro, para só depois conseguir resolver. Olha só, observa logo aqui, ó, que esse menos 2x no primeiro membro e menos 2x no segundo membro, a gente pode cancelar eles porque são dois valores que estão subtraídos de ambos os membros. Se você não viu isso, pensa assim, ó. Eu vou andar aqui para a minha direita, ó. O 2x ao quadrado, eu vou manter ele no primeiro membro e vou pegar esse menos 2x e vou mandar para o segundo, ó. Aí vai ficar mais 2x, menos 2x, que já está no segundo, esse daqui, ó, e o mais 162. Ó, isso com isso, opostos, a soma dá zero. Então, eu vou continuar aqui embaixo, ó. 2x ao quadrado fica exatamente igual a 162. Mesmo caminho das outras, ó. X ao quadrado é 162 dividido por 2. Continuei para a direita. 162 dividido por 2 dá exatamente 81. Daí que eu tenho que o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81, que dá mais ou menos 9. Esta equação tem duas soluções, que é mais 9 ou menos 9, e assim está resolvida a nossa equação aí, ó. Na letra D, olha o que acontece nessa letra D. Essa letra D é bem interessante. Na letra D é o seguinte, eu tenho, ó, que isso aqui vai ficar da seguinte forma. Passo menos 125 para o segundo membro. 5x ao quadrado é igual a menos 125. Olha o que vai acontecer nessa letra B. Fica esperto, viu? X ao quadrado é menos 125 dividido por 5. Eu vou continuar aqui embaixo, ó. Menos 125 dividido por 5 vai dar o seguinte, ó. X ao quadrado é igual a menos 25. Eu vou começar te perguntando o seguinte, que número real que é elevado ao quadrado dá exatamente menos 25? Tenta aí. Se você tentou, vai ver que não vai encontrar absolutamente nenhum deles, porque nenhum número real elevado ao quadrado vai dar negativo. Então, a gente diz que isso aqui, ó, a solução não pertence ao conjunto dos números reais. Isso aqui só vai ter solução quando você estiver trabalhando com o conjunto dos números
complexos, beleza? Mas agora não é o tema do nosso vídeo não, a gente só vai pegar aqui no conjunto dos números reais. Se você quisesse resolver, andar um pouquinho mais com essa equação, poderia fazer assim, ó, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Aí lembra lá do teu professor lá do sexto, sétimo ano, que dizia o seguinte, ó, raiz quadrada de números negativos não pertence ao conjunto dos números reais, mesma justificativa de Cal, porque nenhum número real elevado ao quadrado vai dar negativo. Belezinha? Vamos para o próximo, Fábio Lima. E quando o C é igual a zero, como é que a gente resolve estas equações? Aí o C igual a zero é um pouquinho diferente. Olha só. Olha o que a gente vai começar assim. Eu vou começar fazendo assim, ó. Se eu tivesse uma multiplicação de dois números, A vezes B igual a zero, o que a gente poderia concluir a respeito do A e a respeito do B? Com certeza, se você analisou aí com calma, concluiu o seguinte, que A é zero ou B é zero. Se eu tenho dois fatores que quando eu multiplico os dois o resultado é zero, é porque um dos dois ou os dois são iguais a zero, mas pelo menos um dos dois é zero, isso é uma certeza. Então, olha o que você tem aqui agora, você precisa enxergar os dois fatores aqui na minha expressão, ó. X vezes x menos 3, eu vou até escrever de novo essa expressão aqui para você ficar zerado de dúvida, ó. Isso é a mesma coisa que x vezes x menos 3, isso igual a zero. Observa o seguinte, ó, eu tenho aqui dois fatores, um é x, o outro é x menos 3. Pegando esse princípio cá do início, ó, um dos dois ou os dois tem que ser zero. Então, a gente tem o seguinte, ó, ou x é igual a zero, ou o x menos 3 tem que ser igual a zero. X igual a zero, aqui já é uma solução. E o x menos 3 igual a zero, quando você passar esse menos 3 para o segundo membro, olha o que vai acontecer. Vai ficar x igual a 3. Então, esta equação tem duas soluções também. Uma é o zero e a outra é o 3. Observa que se você trocar o x por zero aqui, o resultado K vai dar zero. Se você trocar o x por 3, nesta mesma expressão que está aqui em vermelho, o resultado dela também vai dar igual a zero. Então, aqui eu tenho duas soluções, x igual a zero ou x igual a 3. Vamos para o exemplo B. Mas, Fábio Lima, no exemplo B já tem alguma coisa que não está funcionando ali, ó. Cadê a multiplicação? Nesse exemplo B, você não tem a multiplicação prontinha, mas você tem como transformar isso aqui em uma multiplicação. Olha só, 2x ao quadrado menos 6 mais 6x, observa que tem duas parcelas, ó. Uma é o 2x ao quadrado e a outra é o 6x. E nessas duas parcelas tem um fator x em comum, tanto na primeira quanto na segunda. Eu posso colocar esse x em evidência. Fábio Lima, o que é colocar o x em evidência? É colocar ele em destaque. Observa que o 2x ao quadrado, ó, é a mesma coisa que 2 vezes x. Se eu colocar o x em evidência, ó, quem sobra? Sobra 2x. Então, aqui vai ficar assim, ó, no parênteses 2x mais o 6 vezes x. Se eu coloquei o x em evidência, sobrou 6. E aqui, ó, igual a zero. Se você ficar assim minimamente desconfiado que isso aqui não está certo, faz a distributiva aqui, ó, isso vezes isso, você vai ver que vai dar 2x ao quadrado, e isso vezes isso, que você vai ver que vai dar também 6x. Seria o processo inverso, para meio que comprovar que o que você fez de fato está correto. Beleza? Olha só, dois fatores, ó, um é esse, o outro é o daqui, ó. Então, o primeiro fator x é igual a zero, ou o 2x mais 6 é igual a zero. Fábio Lima, deu uma equação do primeiro grau aqui? Deu sim, e a gente precisa resolver agora essa equação do primeiro grau. A primeira está aqui prontinha, ó.
x igual a zero. A segunda, a gente vai ter que desenvolver esse negócio aqui, ó, 2x igual a menos 6. Vou aqui embaixo ainda, eu acho que aqui ainda dá. X igual a menos 6 dividido por 2. E quanto que é menos 6 dividido por 2? Claro, se você respondeu menos 3, corretíssimo. Solução dessa equação da letra B, x igual a zero ou x igual a menos 3. E aí, mais um exemplo aqui, ou mais dois exemplos aí de incompletas quando o C é zero. Já percebeu que toda vez que o C for zero, a gente vai ter como colocar esse x em evidência se ele ainda não tiver em evidência, né? Porque vimos que no exemplo A, o x já estava em evidência. Mas vamos para a letra C. Olha a letra C. Coloca novamente o x em evidência aqui, ó. Se eu colocar o x em evidência, dessa primeira parcela vai sobrar menos 2x. Da segunda parcela vai sobrar mais 15, e isso igual a zero. Primeira conclusão, o x é igual a zero, ou o segundo fator, que é esse aqui, ó, também tem que ser zero. Vou até fazer ele de vermelho assim, ó, ou menos 2x mais 15 tem que ser igual a zero. Eu vou resolver essa equação andando para a direita, viu? Vai ficar menos 2x igual a menos 15. Se quiser, multiplica aqui por menos 1. Isso vai ficar 2x igual a 15. E aí passa o 2 dividindo. Eu vou até fazer aqui embaixo mesmo. X igual a 15 meios. Duas soluções essa equação tem. X igual a zero, uma delas. X igual a 15 meios, a outra delas. Alguém perguntaria, Fábio Lima, toda vez que o C for igual a zero, eu já posso concluir que uma das raízes, uma das soluções dessa minha equação é o x igual a zero? Com certeza, sempre. E depois eu vou te dar mais duas dicas no finalzinho para quando a equação for com o b igual a zero, beleza? Mas vamos lá, vamos terminar aqui a letra D para a gente passar para o próximo e os últimos exemplos ali. Na letra D, mesma coisa, ó. Coloca o x em evidência. Se alguém já estudou aí fator comum em evidência em fatoração, vai ver que aqui dá para colocar o 3x e tal, mas eu só estou colocando o x aqui, que é para dar uma ênfase maior exatamente nesse ponto. Vai sobrar, ó, 9x da primeira parcela e vai sobrar o menos 3 da segunda parcela, igual a zero. Primeira conclusão, x igual a zero. Uma das soluções. Olha o que eu disse. Uma solução sempre vai ser o x igual a zero. Ou o 9x menos 3 igual a zero. Daí que eu passo o menos 3 para o segundo membro. 9x igual a 3. Daí que o x, ó, 3 nonos. Dá para simplificar esta expressão por 3. Isso aqui vai ficar 1/3. Duas soluções essa minha equação também tem. Uma delas é o x igual a zero, a outra delas é o x igual a 1/3. E aí alguém perguntaria, mas professor, e se ambos fossem iguais a zero? Como é que a gente faria essa solução, Fábio Lima? E aí eu vou te mostrar também esse caso, quando ambos dão zero. Esse é o mais fácil de todos, tá? Olha só, pensa comigo. Se está aqui 8x ao quadrado igual a zero, olha como é muito tranquilo. X ao quadrado é 0 dividido por 8, que é 0. Que número que elevado ao quadrado dá zero? Só temos uma opção, x igual a 0. Mesma coisa na letra D, ó. 10x ao quadrado igual a zero, vai ficar x ao quadrado, 0 dividido por 10, que é 0. Que número que elevado ao quadrado dá zero novamente? Mesma coisa, x igual a 0. E aí, lembra do que eu falei lá? Olha só, vou até voltar lá no iniciozinho, ó. Forma geral da equação do segundo grau, essa daqui. Se o b for igual a 0, vai desaparecer esse termozinho aqui, ó. Olha como a equação ficaria. Pensa comigo. Ela ficaria assim, ó, b sendo igual a 0, ficaria ax ao quadrado mais c igual a 0.
a gente, para resolver qualquer equação desse tipo, ó, vai fazer assim, ó, x ao quadrado, vou até colocar o a aqui ainda, é igual a menos c, daí que x ao quadrado é igual a menos c sobre a, e daí, se esse menos c sobre a for um valor não negativo, a gente tem que a solução é mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a, sempre. Lembra que isso aqui só existe, ó, se o resultado que está dentro dessa raiz ele não for negativo. A outra opção, quando o c é zero, a equação vai ficar com essa cara aqui, ó, mais bx igual a zero. Coloca o x em evidência, aí vai ficar assim, ó, ax mais b igual a zero. Lembra que eu disse que uma solução sempre é o x igual a zero? Olha aqui, ó, sempre. Isso aqui é para uma equação qualquer, ó, x igual a zero, ou aí a outra equação vai ficar ax mais b igual a zero. Vou fazer assim, ó, ax igual a menos b, e daí que o x é menos b, deixa eu ver se eu atrapalho, acho que não, sobre a. Sempre uma solução é zero e a outra solução sempre vai ser menos b sobre a. Fábio Lima, e se ambos forem zero? A solução sempre vai ser zero, porque vai ficar nesse último caso aqui, ó, só vai ficar assim, ó, ax ao quadrado igual a zero. Aí você faz x ao quadrado é zero dividido por a. Como a nunca é zero, isso aqui sempre vai dar zero, e um número para elevá-lo ao quadrado e dar zero é porque ele é zero, claro. E assim a gente fecha os casos gerais aqui das três. Só mais dois exemplozinhos para a gente fechar o nosso vídeo, só que dois com nível um pouquinho mais elevado do que os primeiros, com equações não tão óbvias quanto as primeiras, que é para você já ir treinando aí para os exercícios mais complexos. Lembra, se você chegou até aqui e não deu aquele joinha ainda, deixa aquele joinha para a gente, que é importantíssimo, e compartilha ele com os teus amigos que também estão estudando para esse conteúdo, que estão estudando esse conteúdo, beleza? Mas vamos lá. Olha o próximo exemplo. Alguém já falaria assim, Fábio Lima, tá de brincadeira, tá de sacanagem com a gente. Tu fez aqueles exemplos lá de boa e agora tu bota um exemplo desse que nem o x ao quadrado apareceu na tua questão. Então são exatamente esses que a gente precisa saber resolver. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer aqui, ó, é a distributiva, ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 4, isso aqui dá menos 4x. Acompanha comigo. Mais 5 vezes x dá mais 5x. E mais 5 vezes menos 4, isso vai dar menos 20. E o segundo membro vai continuar a mesma coisa, ó, x mais 16. Vamos arrumar essa expressãozinha aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais x. Fábio Lima, por que mais x? Ó, menos 4x com mais 5x são semelhantes, eu posso juntar. Menos 4 com mais 5 dá 1x, que é só x. Ó. Menos 20 igual a x mais 16. Observa que eu já posso cancelar esse mais x daqui com esse mais x de cá. Se você não viu isso aqui, ó, passa um deles para o outro membro que você vai perceber que os dois vão ficar opostos e aí a soma dá zero, por isso que eu cancelei. E aí, na próxima etapa, o que eu vou fazer? Esse menos 20, vou mandar para o segundo membro, porque eu já percebi que ela é incompleta com o b igual a zero. Então, fica assim, ó, x ao quadrado, bem devagarinho, 16 com mais 20. Daí que o x ao quadrado é 36. Ô, professor, agora ficou linda. Que número que elevado ao quadrado dá exatamente 36? Claro, duas opções, mais 6 ou menos 6. Mas se você quiser lembrar do nosso processo rápido, faz assim, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 36, que dá mais ou menos 6. Logo, as duas soluções dessa equação
uma mais 6, a outra menos 6, bem tranquila, só que depois que você arruma, quando você olha para ela logo no início aqui, você meio que toma um susto em relação à questão, principalmente quem resolveu somente as outras mais simples, beleza? E para fechar os nossos exemplos ali, ó, esse último, você que já viu o penúltimo, não vai mais se assustar com ele, né? Lembra que aqui eu preciso da distributiva. X vezes x, x elevado ao quadrado. X vezes menos 9, menos 9x. Mais 4 vezes x, mais 4x. E mais 4 vezes menos 9 dá menos 36. Olha o que vai acontecer. Menos 36 no segundo membro não altera. Menos 36 aqui com menos 36 aqui eu posso cancelar, porque quando eu mudar um dos dois de membro, eles vão ficar opostos. Então cancelei, ó, segundo membro ficou 0, viu? X ao quadrado, não tem ninguém para juntar com ele. Coloquei só o x ao quadrado. Menos 9x com mais 4x são semelhantes, ó. Eu posso juntar esses dois. Menos 9 com mais 4 dá menos 5. Isso aqui vai dar menos 5x e no segundo membro sobrou 0. Olha o que vai acontecer. Equação do segundo grau incompleta em que o c é 0, a é 1, b é menos 5 e c é 0. Coloca o x em evidência. Olha só, vai ficar x menos 5 igual a 0. Sempre o caminho vai ser esse. Uma solução, x igual a 0. Outra solução, o x menos 5 igual a 0. Daí que passa o menos 5 para o segundo membro, x igual a 5. E assim fechou o nosso último exemplo. Para fechar, se você não deixou aquele joinha ainda, não deixou aquele like, se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para estar recebendo as novidades de vídeos que nós publicamos semanalmente e não esquece de compartilhar isso com seus colegas de turmas, com seus amigos que também estudam ou estão estudando esse mesmo tópico. Espero ter te ajudado. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.